Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. É o seu momento com Deus. Você pode erguer as suas mãos e cantar. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Vamos dizer: Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Te adorar é o nosso prazer, Senhor. Te adorar, te engrandecer, te adorar. Oh, diga: Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Oh, eu me rendo. Meu anseio, permanecer em teu altar, em tua presença, em teus atos quero estar. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Levante as suas mãos aos céus, levante as suas mãos aos céus e declare: em tua presença, em tua presença. Com mãos erguidas, com mãos santas, nós declaramos que a tua presença é o melhor lugar. Em tua presença. Tu és santo, Deus, tu és santo, Deus, te adoramos.
nesse momento, porque a glória e a honra sempre é dele. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar mais uma vez em uma casa a qual o Senhor Jesus tem sido honrado e glorificado. Te bendizemos, ó Deus, pela vida do teu servo Flávio, pela sua amada esposa, a irmã Ana Paula, pela Laura, pela Giovana, pelo seu pai querido, sua mãe. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na cidade de Campinas, ao redor, através desse ministério, Pai. Queremos honrar o Senhor pela vida desses teus servos e servas, por tudo que o Senhor tem realizado aqui neste lugar. Mas, Pai, nesta noite há um desejo imensurável, ó Deus, no nosso coração, de ouvir a Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe da nossa limitação, por mais que a gente estuda, por mais que a gente tenta trazer exatamente aquilo que está no Teu coração, ó Deus, tentando discernir claramente a Tua voz, eu entendo que o Teu Espírito tem a primazia sobre nós, e é Ele que fala conosco, e Teu Espírito até intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Senhor. Por isso, Pai, toma totalmente esse lugar em Tuas mãos, cada mente, cada coração, e ensina-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra. Dá-nos um coração ensinável, ó Deus, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te bendizemos em nome de Jesus. E o povo de Deus disse? Amém. Amém. Então vamos ler, irmãos, o texto de Tiago, capítulo de número 5, versículo 17a. Eu gostaria que você grifasse bem esse versículo, porque eu reputo como nos versículos mais importantes da palavra. Você vai dizer, pastor, não conhece Salmo 23:1, não conhece João 3,16, nem 1 João 3,16, nem Filipenses 3,7, por aí vai. Mas, amado, eu quero que você grife na tua Bíblia, a você que está anotando desde já a palavra, porque eu quero dizer a você que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Vamos ler juntos? Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Que bênção, irmãos. Diga à pessoa que está ao seu lado, que bênção, porque você também é igual a Elias. Diga aí, amado, vamos lá, abra a boca. Eu vim da América, amados. A minha pregação é americana, viu, pastor Flávio? Eu sou desse jeito. Diga à pessoa que está ao seu lado, por favor. Que bom, porque você é humano. E você está sujeito aos mesmos sentimentos que eu, e também o de Elias. Amém, querido? Privilégio nosso ser humano. Privilégio nosso saber que Deus nos deu a oportunidade de termos sentimentos. Agora então nós estamos bem à vontade para irmos ao texto desta noite, que vai falar de 1 Reis, capítulo 19, um texto que você possivelmente já ouviu, já leu, releu tantas vezes. E eu gostaria nesta noite de tentar humildemente trazer uma releitura daquilo que eu tenho chamado como uma crise existencial, ministerial do profeta Elias. Um homem cuja palavra de Deus me garante que ele era como nós. Um homem cuja palavra de Deus me garante que vivia nos desertos. Um homem cuja palavra de Deus me garante que dependia plenamente de Deus para realizar o ministério, a incumbência que Deus colocou no seu coração. Um homem de poderosos feitos do Senhor, que através da sua vida, Deus permitiu que Israel experimentasse manifestações tremendas da parte do Senhor. O homem cujo legado está tão claro para nós, biblicamente falando, que somente no Antigo Testamento o nome de Elias é citado 69 vezes. E no Novo Testamento ele é citado 29 vezes. Das 29 vezes que nós temos o nome de Elias mencionado no Novo Testamento,
a maioria dessas vezes, foram liberadas pela boca do próprio Jesus. O homem cuja palavra de Deus me garante que no Monte da Transfiguração, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João com ele, e ali Deus resplandece a sua glória na vida de Jesus, os discípulos vão rapidamente dizer a Jesus que gostariam que ali houvesse uma tenda para que eles pudessem permanecer naquele monte. E aí Pedro vai dizer: Senhor, que seja então uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para quem, irmãos? Para Elias. Mas é este homem, irmãos, que tivemos o privilégio de ver narrada na Bíblia a sua crise existencial ministerial. Esse homem de tanto poder, Deus permitiu que estivesse gravada na história de Elias um momento em que ele tremeu e temeu por a sua morte, por a sua vida. Diz assim em 1 Reis, capítulo 19: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Grifa isso. Ele se foi ao deserto. Caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltando segunda vez, um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de um fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nensi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém.
Deixa eu começar a falar um pouquinho sobre a palavra muito em moda nos dias de hoje, chamada crise. Eu me lembro muito bem quando o pastor em Barra Mansa, já tem mais ou menos aí por volta de 14, 15 anos, que nós basicamente deixamos aquele lugar como pastor e fui servir ao Senhor, estudar na América e depois, quando tive o privilégio de conhecer essa família tão linda, né? E depois fomos então, seguimos o nosso caminho para a Califórnia e por aí vai. Foram anos muito importantes na nossa vida. E Deus então começou a falar conosco um pouquinho mais a miúde sobre a palavra crise. Mas em Barra Mansa eu passei um episódio tremendo com relação à palavra crise. Você vai dizer, pastor, o que foi que aconteceu? Eu me recordo que eu fui visitar uma família, uma mãe que havia se separado do marido há pouco tempo, uma jovem ainda, chegou à igreja muito ferida, machucada com aqueles episódios da vida dela. E quando lá visitando aquela amada irmã, sua filhinha de 5, 6 anos, que aliás depois se tornou uma das minhas preferidas crianças na igreja, Deus colocou no coração dela uma musiquinha que sempre me levantava, todas as vezes que eu estava assim, meio para baixo, por alguma razão, e ela chegava perto de mim, que andava, pastor, te amo, meu pastor, pastor. Você pode imaginar isso, pastores? Que coisa tremenda. E aquela menina, o dia que eu fui visitá-la, a mãe estava muito nervosa com ela, por alguma razão, que eu também desconhecia. Até que então, depois de tanto ela perturbar na sala onde nós estávamos conversando, a mãe disse, ô Gabriela, eu preciso conversar com você lá no quarto, porque você está perturbando muito a minha conversa com o pastor. Pastor, dá licença que eu vou tratar com ela lá no quarto. A mãe a pegou pelos colos e saiu com ela para o quarto. Ela começou a gritar, pastor, ora por mim, a minha mãe está em crise. Foi uma das grandes vezes que eu ouvi a palavra crise em Barra Mansa, lugar a qual Deus me deu o privilégio de ficar por 7 anos. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, quando é que você teve a sua última grande crise? Pergunta, por favor. Vamos melhorar essa pergunta, querido. Vamos melhorar essa pergunta. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você já teve uma crise? Agora preste atenção aqui em mim. Se ela respondeu não, você vai perguntar assim, quando é que foi a sua última mentira? Porque não há ninguém nesse planeta, irmãos, que não tenha, quem sabe, experimentado alguma crise na vida. E é interessante porque a gente que vive aqui no hemisfério sul da América, na América do Norte não tanto assim, a visão cultural é bem diferente, mas para nós parece que a palavra crise nos faz muito mal. Até porque a gente só conhece a palavra crise quando é ligada à palavra financeira. Aí é crise mesmo, né, irmãos? Mas até a crise financeira é bênção, irmãos. Para você aprender a gastar menos, né? Hã? As mulheres não gostaram dessa história, não. Ainda bem que a minha está quietinha ali. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando a gente olha para a história de Elias, temos a tendência de sempre olharmos para a questão de uma grande crise que ele estava enfrentando. E o texto bíblico vai até, quem sabe, me garantir a princípio, que ele estava temendo pela sua vida e desejava sair de Israel, ou das cercanias de Judá, ao sul. Por quê, irmãos? Porque a intenção dele era livrá-lo da morte. E eu quero começar fazendo essa releitura, irmãos, acreditando que nenhuma crise acontece de repente. Quando alguém diz para você, pastor, por alguma razão, o casal tal, que era uma grande bênção, acabaram se separando. Isso acontece lá em Teresópolis, meu irmão, nem aqui não, só lá. Lá em Teresópolis eu sei que acontece.
E a gente fica assustado. E a minha primeira palavra sempre é a mesma. Essa crise não aconteceu agora. Essa motivação de separar-se por alguma razão não aconteceu agora. Ou quem sabe, alguém que tem enfrentado alguma situação difícil com o filho ou filha adolescente, e aí o adolescente, quem sabe, se rebela por alguma razão que nós totalmente desconhecemos. E aí, alguém me diz, pastor, fulano de tal, fulana de tal, estão enfrentando uma grande crise com seu filho e sua filha. E qual é sempre a minha palavra? Essa crise não começou agora. Ou quem sabe alguém que está passando por uma séria crise financeira, percebeu que os cartões de crédito estão sendo muito mais importantes do que qualquer possibilidade de organização de um orçamento familiar, gastos necessários, quem sabe falta de uma orientação bíblica acerca da necessidade de nós tratarmos bem também todas as possibilidades de mordomia que Deus nos dá para usarmos bem o recurso que Ele coloca em nossas mãos. Amém, amados? E quando alguém me diz isso, eu estou tratando de 2 casais na igreja, graças a Deus por isso. Nessa área. Não é vergonha você procurar seus pastores para falar sobre isso, não. E aí, amado, a minha palavra sempre é a mesma. Essa crise não começou ontem. É como você ter febre e o seu corpo começar a dizer que você não está bem. Mas nem uma febre, irmãos, vem por acaso ou vem de repente. A febre inicia quando o seu corpo começa a dar alguns sinais de cansaço, alguma necessidade, e você negligencia. Não descansa, não para, não tem opinião nenhuma de parar e dizer, olha, eu necessito de ser tratado, até que o corpo dar um grande alarme chamado febre. Aliás, é a grande pergunta que qualquer médico faz quando você chega com uma criança no consultório. Teve febre? Amém, amado? Então, quando a gente olha para a vida de Elias, meditando exatamente em tudo que ele já passara com Deus, quando Deus aprove o seu coração, e quando Elias passava por uma cidade chamada Sarepta, Deus usou uma viúva para providenciar alimento para o profeta. Naquele mesmo lugar, a viúva resolveu fazer até um quartinho para ele. Outra ocasião, em virtude do pecado de Israel, Deus permitiu que Elias fosse participante de uma das maiores manifestações da glória de Deus, quando por 3 anos e meio não choveu naquela terra, e através da boca de uma oração daquele profeta, Deus mandou chuva. Depois, quando falsos profetas do Deus da fertilidade da época, chamado Baal, é adorado, e Acabe e Jezabel, reis de Israel, resolveram adorar aquele falso Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus usa a vida de Elias para, no momento tremendo da glória de Deus, do poder, da manifestação do Senhor, levar a cabo a vida de 450 profetas, o que levantou uma grande ira, tanto de Acabe como de sua esposa, quem sabe uma mulher que já estava vivendo uma vida como que endemoniada, uma mulher que se enche de ira e faz uma declaração que haveria de assustar nosso irmão, chamado Elias, a tal ponto de fazer com que ele pudesse sair correndo daquele lugar, temendo pela sua vida. Se nós olhássemos o texto exatamente como está, irmãos, realmente nos dá essa interpretação de que Elias estava com medo de morrer. Mas é tão estranho, irmãos.
Porque na frente de 450 homens, profetas de Baal, Elias tão somente creu na intervenção do Senhor. E Deus usou a vida dele de maneira poderosa. Amém, irmãos? Todavia o texto bíblico me afirma que ele, temendo, levantou-se e para salvar a sua vida, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Grifa isso também, irmãos, porque nós vamos voltar a esse momento mais tarde. Irmãos e irmãs, responda-me rapidamente. Aonde Elias foi criado? Aonde Elias possivelmente teve o primeiro encontro com Deus, ou o primeiro chamado de Deus para o seu ministério? Eu poderia tranquilamente ousar a dizer que foi exatamente no deserto que Elias iniciou o seu ministério. Diga ao pessoal que está ao seu lado, nem sempre o deserto é lugar de provas. O deserto também, Deus pode usar aquele lugar para te chamar. Deus é Deus. Então a minha primeira releitura, irmãos e irmãs, desse texto, quando me garante que Elias foi para o deserto como caminho de um dia, Elias estava voltando para casa, para o deserto. Diga comigo, para Elias, deserto era o seu lugar. Foi ali que ele comia mel silvestre, comia gafanhotos. Diz a palavra de Deus em alguns versículos anteriores que Deus usava, quem sabe, alguns cordonizes para trazer alguma coisa para ele. Ele sabia que, de certa forma, Deus haveria de usar o deserto para abençoá-lo novamente. Todavia, a palavra de Deus me diz que ele fugiu porque ele teve medo. Amado no Senhor, eu nunca tive tanta convicção na minha vida, depois de 25 anos de vida pastoral, que tantas vezes Deus permite que a gente volte para o deserto, porque é no deserto que nós vamos voltar a depender de Deus. Somos uma geração de abundância de recursos. Somos uma geração que ignora tantas vezes os desígnios de Deus, o poder de Deus, exatamente porque temos tantos recursos nas mãos. Eu passei por isso hoje à tarde. Eu trouxe o meu iPad com a palavra já toda direitinha lá no papel, no meu iPad. E agora à tarde ele deu uma frisada, não sei porquê, e Deus sabe. Eu voltei ao meu papelzão aqui que eu tinha marcado. Meu pai diria, tão somente há 30 anos atrás que ele faleceu, diria, é mais uma máquina, depende do homem. Eu quero dizer para você, irmãos e irmãs, que a nossa dependência de Deus, ela é tão tremenda, tão inadiável, que você não deve nem depender de alguns recursos que Ele mesmo às vezes disponibiliza para nós, porque nós temos a tendência de esquecer que tudo o que somos e temos, haveremos de ser, é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Elias estava voltando para casa. E eu fico impressionado porque diz a palavra de Deus aí que ele resolveu deitar-se debaixo de um zimbro. Vocês têm ideia, irmãos, do que é um zimbro no deserto? Repita comigo, nada. Ele deitou-se debaixo de uma árvore, irmãos, que mal podia fazer uma sombra. A referência bíblica sobre o zimbro é para dizer que Elias estava tentando se refugiar num lugar que representava nada. E o texto vai me dizer claramente que Elias começara então a se sentir só.
Mas como ele, se sentindo só, poderia deixar Eliseu em Berseba? Tantas vezes nós, pastores, líderes evangélicos, pessoas que servimos ao Senhor com alegria, vivemos uma síndrome, irmãos, que está se constituindo como uma das grandes crises do nosso tempo, do século 21 principalmente, a qual eu chamo de síndrome da solidão. Onde você, rodeado de pessoas, se sente só. Quantas pessoas você conhece que está enfrentando uma crise emocional sem precedentes? Exatamente porque ela está rodeada de pessoas e se sentindo ainda assim sozinha. A crise grande que nós estamos vivendo nos dias de hoje é da própria tecnologia que nós temos em mãos. Às vezes numa casa onde há 3, 4, 5 pessoas, o diálogo se faz através de celulares. Pessoas que estão no quarto mandam um torpedo para alguém que está na sala. Quem está na sala manda um torpedo para quem está na cozinha. O pedido de uma pizza em muitas famílias pode se constituir numa tragédia. Porque basta ela ser cortada na cozinha, cada um pega um pedaço da pizza e vai curtir o seu iPod, o seu iPad, o seu iPin, sei lá. Tudo que é com i. Jovens que já não conseguem mais experimentar o carinho, o calor humano de seus pais e seus irmãos, porque se sentem sozinhos dentro da sua própria casa. Necessitam de uma rede social para expressar os seus sentimentos. Há pais que só estão ouvindo do que está passando aos seus filhos através do Facebook, ou do Twitter, ou do que seja qualquer rede social que surge no dia de hoje. Jovens que já não se interessam mais em entrar numa biblioteca para procurar um livro, porque o Google se tornou o seu mestre querido. Segundo a antropologia nos garante que a sociedade que nós estamos vivendo, as pessoas com menos de 30 anos para baixo, eu vou até 35 anos, a geração dos 35 anos para baixo, tem recebido mais informação do que os 5 primeiros 1000 anos do planeta. Agora você sabe o porquê da crise do seu adolescente com os pais? Você agora sabe da crise que está passando a sua casa em virtude do computador, e aí eu digo iPod, iPad, sei lá, tantos i que tem por aí. Uma crise sem precedente, onde está se criando na igreja, em nossas comunidades, outra crise sem precedentes, que são os desigrejados, são os evangélicos não praticantes, ou a turma que se reúne em algum canto, sem nenhuma cobertura espiritual. Pessoas que já não se interessam mais em acreditar em qualquer tipo de estrutura eclesiástica. Crises, irmãos e irmãs, que estão afetando as pessoas que sentam do lado de cada um de nós, quem sabe uma vez por mês, porque já não acreditam mais aonde elas podem parar. Temos visto a geração da beija-flores, onde o açúcar estiver mais aguçado, é exatamente ali que ela vai parar para pensar, para analisar, mas quem sabe para beber um pouco da água e fugir para outra comunidade. Nunca houve tanta migração de pessoas de igrejas em igrejas. E a minha percepção, irmãos e irmãs, que a crise que nós estamos vivendo não é diferente da crise que Elias estava passando.
Elias percebeu que já não havia mais profetas sérios em Israel. Elias percebeu que ele não tinha outro motivo para viver, e ele resolveu enfrentar a sua crise existencial, ministerial, aonde, quem sabe, ele se sentia mais confortável, que era o deserto. Diga comigo, no fundo, Elias não estava fugindo de Deus. Ele estava indo de encontro a Deus. Irmãos e irmãs, quando a crise é provocada pelo Espírito Santo de Deus, ela nos faz ir de encontro a Deus. Ela nos faz ver que no deserto você era tão feliz. Você começa a ver que no deserto Deus falava com você tão poderosamente. Tanto é assim, amados irmãos, que quando Deus ouve, e Elias chamando a atenção do Senhor, de que ele estava se sentindo só, a primeira providência de Deus foi conseguir uma companhia para Elias. Quem foi que Deus enviou, irmãos? Um anjo. É no deserto, irmãos, que Deus provê um anjo para estar ao nosso lado. É no deserto que tantas vezes Deus provê um anjo para nos alimentar. Por que Elias fugia preocupado com provisão? Porque o mesmo Deus usou uma viúva para sustentá-lo. Algo inusitado pensar numa viúva em Israel, fadada à morte. E não é à toa que quando seu filho morre, a viúva entra em desespero, porque sem um filho homem, ela não teria condições mínimas sociais, culturais em Israel de sobrevivência. Então, se Deus havia usado a vida de uma viúva para sustentá-lo, por que não haveria de sustentá-lo lá no deserto? A única coisa que Elias quem sabe não sabia, é que Deus estava disponibilizando para ele uma companhia de um anjo para cuidar dele pessoalmente. É como se Deus tivesse dito: ô Elias, você estava sentindo sozinho? Por que você deixou o menino Eliseu lá em Berseba, em Judá? Elias queria, quem sabe, vivenciar a sua crise sozinho. Diga para o pessoal que está ao seu lado: se você necessita, irmão, de um momento a sós com Deus, não tema o deserto. Eu não sei que crise você, quem sabe, está vivendo. Eu não sei que situação você está enfrentando nos dias de hoje. Mas eu quero dizer para você, como portador das boas novas do Senhor, que você não está sozinho. Que o Senhor te ama. O único desejo do coração de Deus é que você volte ao primeiro amor. Lembre-se dos dias em que você comia mel e gafanhoto e te dava mais prazer do que os churrascos que você faz, quem sabe, toda semana. Lembre-se das vezes em que você, no frio, se cobria lá das lãs, das ovelhas. Quem sabe nos dias em que você estava precisando de uma sombra, era a sombra de um camelo em que você se abrigava. Lembre-se que nos dias em que não havia paz nenhuma, em lugar nenhum que você estivesse, lá no deserto, é o lugar que você mais sentiu paz. Nesta noite eu venho dizer para você que Elias estava desesperado para se encontrar com Deus novamente. Às vezes, irmãos e irmãs, nós ignoramos os caminhos que Deus traça para nossas vidas. Eu me lembro muito bem dos dias que passamos em Kentucky. Depois de 7 anos na igreja em Barra Mansa, já deixando uma igreja um número expressivo, algumas congregações, Deus nos levou para Kentucky para que nós voltássemos ao deserto. Eu me lembro das vezes que eles, um muçulmano,
para sustentar nossa família por mais de meses. Eu me lembro das vezes em que ele levantou pessoas para nos emprestar carro, porque já não conseguimos mais andar a pé. Tal era o frio que estava debaixo dos nossos pés. Eu me lembro das vezes em que o Senhor levantou alguém para trazer uma comida para nós, para que pudesse sustentar nossos filhos naqueles dias. E quando a gente olha para trás, irmãos e irmãs, a gente vê como Deus é tremendo e como o Senhor cuida de nós. Mas foi naquele deserto, irmãos, que nós aprendemos mais a confiar no Senhor. Foi naquele deserto que Deus começou a levantar nossa família. Foi naquele deserto, irmãos e irmãs, longe da igreja, longe dos irmãos, longe dos abraços, como o pastor Flávio disse aqui com muita propriedade. Era ele, a esposa, a neném, e a minha esposa e eu entramos na história deles, e glória sejam delas ao Senhor por isso. Mas foi ali, irmãos, que nós aprendemos a saber que Deus é o Senhor que provê cada necessidade nossa. Porque a palavra de Deus me garante claramente no Salmo 37, 25, que Deus nunca viu um justo desamparado. E a bênção se estende para a sua geração, e nunca virá a sua geração mendigar o pão. É o Deus que sempre nos dá mais do que necessitamos, e muito mais do que nós merecemos. Elias foi para aquele deserto, comeu a comida que tinha que comer, feita pelo anjo, e aí ouviu do anjo uma palavra, quem sabe que Elias estava esperando. Elias, levanta, come, porque o caminho te será longo. Você irá até o monte Horebe. O monte de quem, irmãos? O monte de Deus. Irmãos e irmãs, alguém que está em crise, preocupado com a sua vida, preocupado em morrer e deixar esse mundo, não estaria pronto para andar 40 dias e 40 noites para chegar ao monte de Deus. Elias queria chegar até aquele lugar. E quantos aqui já foram a Israel, sabe exatamente do que eu estou dizendo. Porque do Carmelo em Israel até Horebe no Egito, são muitos e muitos quilômetros e muito calor. O povo de Deus experimentou isso, saindo do Egito, fazendo o caminho ao contrário. Saindo do Egito para chegar a Canaã. Elias fez o caminho ao contrário. Saiu de Canaã para ir até o Egito, indo ao encontro de Deus. Nessa noite, irmão e irmã, não perca a oportunidade de dizer: Deus, eu estou passando por esse deserto, mas eu estou louco, Senhor, para me encontrar contigo em Horebe. Eu estou disposto, Senhor, a pagar o preço e dizerem que eu vivo em crise. Eu estou disposto a pagar o preço que eu estou sendo chamado daquele que abandonou a Deus. Eu estou disposto a pagar o preço e dizer que por mais que o Senhor tenha feito na minha vida, eu deixei tudo para trás. Elias, de alguma forma, tinha que, quem sabe, mascarar a sua crise para se encontrar com Deus. Quando todos diziam que ele estava em crise, a crise de Elias é porque ele queria voltar ao colo do Pai. E é muito interessante, irmãos e irmãs, que quando a gente olha o texto de Hebreus, capítulo 11, quando nos fala das testemunhas, os heróis da fé, eu fico impressionadíssimo com a lista de todas as pessoas que ali são mencionadas, e eu não encontro o nome de Elias. Alguém vai dizer: mas pastor, isso é por acaso? Não, irmãos. Elias está sendo mencionado aí no versículo de número 37 e 38. Porque me diz claramente: esses homens foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aí estava Elias. Porque será, irmãos e irmãs, que um homem que temia tanto pela sua vida, Deus permitiu que fosse um dos 3 homens
mencionados na palavra, que foram elevados às alturas através do próprio Deus. Um é Enoque, mencionado no livro de Gênesis, outro é o próprio Elias, e outro, Jesus Cristo, o Senhor, você conhece. Quando olhamos para Elias e dizemos que ele estava em crise, a evidência da crise que Elias estava passando era a evidência da sua crise existencial, ministerial. Havia alguma coisa ainda que não estava ainda muito clara para Elias, mas que Deus haveria de fazer a última grande revelação no seu ministério antes dele voltar para os braços do Pai. Quando ele está na caverna, Deus vai ao encontro dele e diz: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus sabia o que Elias estava fazendo. Mas Deus queria ouvir dos lábios de Elias: eu fiquei só. Eu me sinto só. Diga que a pessoa que está ao seu lado não se sinta envergonhada em dizer para Deus que tantas vezes você se sente só. Amém? Por 2 vezes Deus pergunta a Elias a mesma coisa. Até que Deus traz uma revelação ao coração de Elias, algo tremendo, e dizer-lhe: olha, Elias, existem 7.000 pessoas, 7.000 profetas, que não dobraram os seus joelhos a Baal, nem o beijaram. Nesta noite, irmão e irmã, eu gostaria que você olhasse para o caos espiritual que nós estamos vivendo nesta nação e em outras nações, para as necessidades que estamos passando nesse país. Somos brasileiros, gostamos tanto do futebol, mas que vergonha ver que nós gastamos 35 bilhões dos cofres públicos para fazer estádio de futebol, quando nós tínhamos tantos por aí. Eu que sou carioca tenho vergonha, porque o Maracanã havia passado por uma grande reforma, e agora fizeram outras padrão FIFA. Não podemos negar, irmãos, que estamos tristes, porque tantas coisas que estão acontecendo, os protestos estão acontecendo, não somos a favor dos protestos, quebra-quebra lá, o que não, mas estamos tristes. Era para ser uma Copa em que a nação brasileira haveria de fazer uma grande festa, e não é o que está acontecendo. A gente vê os jogos, acha tudo muito bonito, se ganhar ou perder, já não faz diferença para os brasileiros. Anos atrás nós não podíamos nem imaginar uma coisa dessas. Crise que está tocando o solo dessa nossa nação. E Deus está nos chamando, irmãos, como homens e mulheres de Deus, a olhar ao redor, que há muitos profetas do Senhor que não se estão se curvando a Baal. Talvez Elias já estivesse no final do seu ministério. A Bíblia não me diz se ele era casado, se não era, se tinha filhos ou não. Eu estou crendo que não. Dedicou sua vida inteiramente a Deus. Mas ele já estava vivendo o tempo do fim. Ele sabia que, de certa forma, Deus já tinha dado conta do seu ministério. E que ele, quem sabe, dizia: Senhor, eu não sou melhor que meus antepassados, me deixa aí. E Deus vai dar uma revelação a Elias, irmãos, na frente daquela caverna, no meio daquele cício suave, num ventinho bem suave, sereno, para trazer a maior revelação que Elias haveria de receber na sua vida. Repita comigo: no deserto. Tantas vezes Deus prepara um momento para nos revelar a grande visão para a nossa vida. Então diga para o pessoal que está ao seu lado: Deus tem algo tremendo para você também hoje. Porque os melhores dias da sua vida ainda estão por vir.
A palavra não me garante quantos dias Elias viveu depois daquela palavra. Quem sabe a gente olhando a Bíblia pensa que Elias foi morto logo depois, Deus levou ele. Mas irmãos e irmãs, Deus disse para Elias: olha Elias, se você pensa que acabou, está muito enganado. Se você veio para o deserto, você vai ouvir. Às vezes, irmãos, quando a gente fica longe do deserto, nosso ouvido fica ouvindo um monte de coisas. E desculpa o termo que eu vou usar, um monte de bobagens. Diga para o pessoal que está ao seu lado, no deserto nem celular resolve. Não tem sinal. Só o sinal de Deus. Você pode aplaudir? Pode aplaudir, amor. É para Deus. Diz a palavra de Deus que Deus disse: olha, Elias, você vai lá, vai levantar lá em Damasco, que nós conhecemos muito bem hoje. A Síria está passando por uma grande crise. Já fizeram mais de 2 milhões de pessoas fugindo da Síria, de Damasco. E Deus diz: olha, você vai ungir o novo rei da Síria, o novo rei de Israel. Esses que te perseguiam vão tombar. E mais, saiba você que você ainda não fez o seu discípulo para ficar no seu lugar. E eu vou encerrar essa palavra por aqui, porque a gente podia ficar aqui a noite inteira falando sobre Elias. Irmãos e irmãs, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando você acreditar que você está num deserto, que não tem saída para a tua vida, que a circunstância está tentando te engolir, saiba você que se você ainda não passou o legado que está sobre a tua vida para alguém bem pertinho de você, o seu ministério ainda não acabou. Quem está entendendo, diga amém, amado. Tudo que você passou com o Senhor, cada experiência gloriosa que você passou com o Senhor, não foi para que você morresse no deserto. Diga para o pessoal que está ao seu lado: o deserto não é o fim. É o lugar da minha promoção. Deus disse para Elias: o que você fez, rapaz? Você deixou Eliseu lá em Berseba, em Judá. Vai correndo, pega esse menino que está no teu pé, e ele deseja receber a unção que está sobre a tua vida. E eu encerro, irmãos, olhando o capítulo 2 de 2 Reis, porque eu vou dizer para você aonde se acabou a crise existencial, ministerial de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de quem, irmãos? De Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu. E agora o que Eliseu fez, irmãos? Ficou ou foi? Foi. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. A experiência de Eliseu lá em Berseba foi a pior possível. Saber que Elias entrou para o deserto, numa profunda crise, e eu tenho certeza, irmãos, o texto não me diz isso, mas um bom discípulo ora pelo seu discipulador. Foram dias de intercessão, de angústia de Eliseu, desejando receber a capa de Elias, desejando receber a unção de Elias, mas ele também não queria perder o seu mestre daquela forma. E depois diz a palavra de Deus que eles foram para Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor, elevando por sua cabeça? Respondeu ele:
também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porque ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu, lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. E disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eliseu aprendeu a lição, irmãos, de que é muito importante que nós andemos juntos diante do Senhor. Não deixe ninguém só, amado Senhor. Pega no pé de quem está do teu lado, a mão, e diga, eu vou ficar com você. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Não adianta que eu não vou te deixar. Eu vou agarrar na sua roupa, mas você não vai ficar sozinho mais. Diga, pessoa que está ao seu lado, chega de deserto. Eu estou aqui do teu lado. Eu não vou te deixar. Para encerrar, irmãos, diz a palavra de Deus, então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não me vires, não te fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Esse é o fim, irmãos, da história de um homem que não teve vergonha de apresentar a sua crise existencial, ministerial, diante do Senhor. Eu não sei em que situação você se encontra nesta noite. Eu tentei fugir dessa palavra várias vezes. E o Senhor falou comigo, não. Fale sobre meu servo Elias. Diga para o meu povo que não é vergonha ir para o deserto, pelo contrário, é lá que eu vou encontrá-los. É lá que eu vou dar a maior revelação possível para a sua história. E depois que você passar pelo deserto, irmão e irmã, Deus te chama para pegar nas mãos de alguém e ser uma bênção na vida dessa pessoa, contando tudo o que você passou, contando das noites frias que você enfrentou no deserto, das noites de calor, dos dias de calor que você não conseguia suportar direito, das vezes que você chegava no oásis e já não havia mais água, mas ainda assim Deus insistiu com você, a ponto de enviar um anjo para abençoar a tua vida. Nesta noite, amado, diante de todas as crises existenciais que estão acontecendo ao nosso redor, com tanta gente fora do arraial de Deus, com tantas vidas desesperadas, com seus ministérios paralisados, Deus está te chamando para não curvar o seu joelho diante de todas essas coisas. E dizer para Deus, Senhor, não importa o que eu esteja passando no meu deserto, eu tenho a convicção que o Senhor é comigo.
Deus te chama nesta noite, irmãos, para entregar a tua situação ao Senhor. Eu posso imaginar o que você está passando. Mas é mais ou menos uma semana, já estou encerrando. Entrou no meu gabinete uma irmã que já tem estado na igreja alguns meses atrás. E ela me fez um pedido inusitado. E eu me lembrei de Jesus olhando para a multidão, vendo-as como ovelhas sem pastor. Irmão me pediu: pastor, eu tenho andado por tantos cantos, Senhor, pastor. Tenho ido a tantas comunidades, e sabe atrás de quê que eu estou? Atrás de um pastor. Alguém que cuide de mim. Alguém que se interesse pela minha situação e não encontro. Irmãos e irmãs, depois de 25 anos de vida pastoral, talvez eu não tenha chorado tanto com uma ovelha como aquela. As pessoas estão desesperadas, irmãos, porque já não conseguem ver profetas, pessoas que se interessam em cuidar delas, amá-las como elas são, em suas situações, em seus desertos, e dar as mãos a elas e dizer: vem comigo, eu vou cuidar de você. Estamos cansados, irmãos e irmãs, dos shows, dos espetáculos. As pessoas que vêm à igreja porque acham tudo bonitinho, até porque está todo mundo cheiroso, arrumado, né? Mas Deus te chama, amada, para você enfrentar esse deserto. E Deus fazer de você uma grande bênção na vida de alguém, como Elias foi para a vida de Eliseu.